Sejam todos bem-vindos ao curso de Fundamentos de Xing. Esse curso é um curso que, para mim, ele é muito querido. O I Ching ele foi a primeira arte taoísta que me abriu os olhos para, de fato, entender a grandeza, o tamanho, o volume que é o taoísmo como tradição espiritual, como tradição filosófica, como um caminho para o autodesenvolvimento. Quando eu me formei em medicina chinesa, antes de me formar, eu trabalhava eu fazia antropologia na USP. E eu, por isso, tive muito contato com filosofias xamânicas. E eu sabia que a medicina chinesa, a acupuntura, né, como o pessoal gosta de dizer, ou simplificar, ela é uma filosofia que vem de um xamanismo, vem de uma filosofia xamânica, tem a sua origem xamânica. Mas eu não encontrava esse xamanismo dentro da medicina chinesa. Eu não entendia por que as pessoas falavam de vento perverso sem entender a grandeza do que vento significa. É como se fosse um vírus. Vento e vírus, ou vento e bactéria, hoje na medicina chinesa moderna, é quase que sinônimo. Mas eu sabia que havia algo distinto, porque eu estudei e eu vim de uma filosofia, eu também pratiquei durante muitos anos da minha vida filosofias xamânicas e práticas espirituais xamânicas, que o vento é mais do que só o vento. O vento é um espírito, o vento tem consigo uma consciência, o vento tem consigo uma carga espiritual muito forte. E aí quando eu via na medicina chinesa que as pessoas tiravam vento, como se fosse dar um resfenol, eu falei, tá algo faltando, está estranho. Tem alguma coisa aqui que não estão ensinando. Aí você pega o livro do Imperador Amarelo, que é um dos livros principais de medicina chinesa, clássicos, e ele mal fala de pontos de acupuntura. Ele fala da relação do ser humano com a natureza. Ele fala da minha relação com o verão, com o inverno, com o outono. Ele fala da minha relação com a vida. Ele fala da minha relação com a unidade da vida e quão integrado eu estou a ela. E no Imperador Amarelo, o que eu li foi um tratado xamânico. E ali eu percebi, realmente, a medicina chinesa não conversa mais com a sua origem. E aí eu acabei entrando em contato com a Sociedade Taoísta do Brasil para estudar o I Ching. E o I Ching, então, foi a minha primeira arte taoísta. Foi onde eu abri as portas para esse universo. E lá eu entendi. Lá eu entendi o que é o vento. Lá eu entendi o que é a relação do ser humano com a vida. Por que que na lua cheia a minha consciência opera de uma maneira diferente? Por que que quando está no auge do verão eu tenho mais facilidade de fazer algumas coisas e no inverno eu tenho mais dificuldade? E aí vocês podem estar vendo agora esse trecho da minha fala e estarem se perguntando: ué, João, mas a gente não está aqui para estudar um oráculo? E aí é onde entra o pulo do gato. O I Ching é muito mais do que um oráculo. O I Ching ele é a base de um sistema filosófico. Ele é a base de um sistema espiritual. É a base de uma tradição milenar. Tudo que vocês conhecem de artes taoístas, I Ching, Feng Shui, o I Ching obviamente, né? Feng Shui, medicina chinesa, astrologia, seja ela Timentum Jia, Ti das 9 estrelas, o Pazi, que é o que a gente fala bastante aqui no canal, a Zhuai Douchu, seja as práticas de meditação, sejam as práticas de alquimia interna, seja a arte do estudo da estratégia, todas essas artes, elas são pautadas em cima de uma coisa: o fato de que tudo na vida muda. O I significa mutação. Xing significa tratado. Então, quando a gente entende essa conjunção de palavras, a gente entende que o I é o estudo da mutação da vida. E essa é a única lei que não muda. Essa é a única lei
que permanece independente das estações do ano. Essa é a única lei que permanece sempre. O I é a base da lei do universo, é a base da lei celestial de que tudo sempre vai mudar. E esse pressuposto é fundamental para a gente entender toda a filosofia oriental que foi influenciada pelo taoísmo, tá? Então, a gente vai estar estudando nesse curso muito mais do que o I de uma forma oracular, mas a gente vai estar entendendo os preceitos de visão de mundo de uma tradição filosófica, de uma tradição espiritual. A gente vai estar entendendo como que os sábios da antiguidade enxergavam a vida, como que eles viam o movimento de Sol e Lua se alternando em um ritmo e como que isso dita como que as coisas no mundo estão operacionalizando. A gente vai entender como que a minha consciência, como a minha mente se assemelha a esse movimento de Sol e Lua, como tudo na vida se assemelha a isso. Os mestres taoístas, eles têm como um princípio, o princípio da simplicidade. E isso está inclusive no Tao Te Ching. Lao Tzu, ele diz que tem 3 tesouros: a humildade, a simplicidade e a afetividade. A simplicidade é uma virtude que tem a ver com ser sintético, saber sintetizar as coisas. No taoísmo, a gente não estuda o complexo, a gente entende o simples, que é a essência. E essa essência, ela pode se multiplicar em diversas complexidades diferentes. Eu não preciso entender algo pela sua complexidade, mas eu consigo entendê-lo pela sua essência. E na nossa essência, eu e o movimento de Sol e Lua somos iguais. A gente opera através de regras, através de leis que se assemelham. O estudo do I Ching é o estudo dessas leis e regras. Por isso que quando a gente estuda o I Ching, a gente amplia a nossa visão de mundo, que nos permite entender todas as coisas que existem, sem tirar nem pôr. O estudo do I, o estudo da mutação, permite a gente de olhar para a vida, olhar para o mundo como sendo uma grande unidade, como fazendo parte de um grande corpo. E esses membros distintos desse grande corpo têm leis e regras que estão ligadas a esse grande corpo e não conseguem se desprender dele. O I é o grande estudo sobre a vida, sobre como que céu e terra geraram todas as 10.000 coisas. O meu mestre costumava dizer que se um computador a partir de 0 e 1 consegue fazer tantas coisas complexas, imagina o céu e a terra a partir de Yin e Yang. Como é complexo e como é bonito todas as coisas que o céu e a terra conseguem fazer a partir dessa lógica binária, tá? Então, a gente vai estudar nesse curso o I e a mutação, que é a base filosófica chinesa. Nisso a gente vai entender as diferenças entre o I Jing e o I Shui, tá? A gente vai falar um pouco depois. A gente vai falar também sobre o Tao e a sua cosmologia numérica pelo I. O I Ching, ele é a base da filosofia chinesa e como base, ele é a parte mais racional da filosofia, tá? Porque o I, ele é baseado em números. E o I Ching é um estudo numerológico, tá? Então a gente vai trabalhar bastante essa parte numerológica do I Ching, que é para a gente conseguir entender de onde vêm esses conceitos, como que esses números funcionam, tá? Para a gente entender da onde vêm esses símbolos que a gente vai trabalhar oracularmente posteriormente, tá bom? Aí a gente vai estudar os 8 trigramas, e aqui vai ser uma boa parte do nosso curso, tá? Os 5 elementos que derivam dos 8 trigramas e também o estudo de Yin e Yang. E aí você pode falar, João, eu sei o que é Yin e Yang, já estudei isso. Eu te garanto que se você estudou o Yin e Yang e já entendeu o que é Yin e Yang, você não precisa fazer esse curso. Na verdade, você não precisa fazer mais nenhum curso. Porque os mestres taoístas, eles dizem que se você entendeu Yin e Yang, você está iluminado. Aí eu sugiro você dar cursos.
e inclusive para mim, eu vou ser muito feliz em aprender sobre Yin e Yang, caso você entenda sobre Yin e Yang. Yin e Yang é um estudo eterno. É o estudo das leis da vida, daquela síntese que os mestres taoístas fizeram, que a partir desses dois símbolos, a partir de uma linha cheia e uma linha vazia, a gente vai entender como que isso significa Yin e Yang mais pra frente, a gente consegue entender todas as coisas que estão no mundo, todas as coisas que estão na vida. A gente vai entender também o que é destino e o que é livre-arbítrio, tá? Porque o I Ching, como uma arte oracular, a gente precisa entender o que significa o destino. O que a gente consegue mensurar? Como que a gente consegue mensurar? De onde raios as minhas moedas me trazem essa resposta? É uma divindade? Não é uma divindade? É algum espírito? É algum guia espiritual? Eu preciso ter contato com alguma coisa espiritual para fazer uma consulta de I Ching? Tudo isso a gente vai abordar também, tá? Aí depois a gente vai fazer uma outra parte, que é uma introdução histórica ao livro do I Ching, tá? E nessa parte aqui a gente vai estar falando não só sobre a história do livro, mas também outras abordagens que existem do próprio I, tá? Então, quais são as outras formas de consultar ou de oracular através do estudo da mutação de Yin e Yang? E aí a gente vai estar entendendo o Flor de Ameixeira, Guaxian, Zhuguazhang e o I Ching clássico, que é o que eventualmente a gente vai dar um curso de formação para quem quiser se tornar um consultor, tá? Introdução às mandalas, os hexagramas e as diferentes maneiras de os organizar e estudar. Já falei que o I é um estudo numerológico. Como estudo numerológico, a gente pode organizar esses números de formas muito diferentes. Dependendo de como eu organizo esses números, eu vou ter uma outra visão, uma outra abordagem. Inclusive, uma dessas abordagens é os 4 caminhos do I Ching, que é uma das coisas que a gente vai estar abrindo aqui também, tá? Os 4 caminhos é uma forma, um estudo avançado dentro do I Ching, onde a gente consegue pegar um hexagrama e desdobrá-lo em 4 vertentes que são hexagramas que existem dentro do hexagrama principal e que estão trazendo uma característica, uma nuance daquele hexagrama principal, tá? A gente vai falar da estrutura dos hexagramas, como que eles se estruturam, como que eu leio um hexagrama, quando sai uma linha móvel, o que que isso significa, como que as linhas se conversam, como que eu consigo entender o significado de um hexagrama sem abrir o livro. E aqui é uma coisa, já falo desde o começo, eu como um consultor que já tem quase 10 anos de consultas de I Ching, hoje eu não abro o livro para fazer a leitura. Praticamente eu não abro o livro. Tá? Por quê? Porque o I são linhas cheias e linhas vazias. É Yin e Yang. E o livro foi um entendimento que alguns sábios tiveram. Ele é importante, ele é fundamental. E vira e mexe eu uso ele também. Mas, muitas vezes, a resposta, na verdade, a maior parte das vezes, a resposta não está no livro. A resposta está no simbolismo, no Yin e Yang da questão, tá bom? Então, entender a estrutura dos hexagramas e das suas linhas é muito mais importante, às vezes, do que ler, provavelmente, o livro, ou entender o livro do I Ching. Tá ótimo? E aí, por fim, a gente vai falar sobre o I oracular. O I Chue clássico, tá? Como consultar o I Ching corretamente. Quem responde ao I Ching? Métodos de consultas, como moedas, pedras e varetas. E isso daqui eu vou gravar provavelmente um vídeo separado ensinando como é que eu faço. E aqui a gente vai passar os passo a passos para vocês aprenderem também, tá? Introdução a como perguntar e interpretar as respostas. Aqui a gente vai trazer uma introdução. Por que eu falo uma introdução? Porque isso daqui é complexo pra caramba. Eu conheço gente que estuda I Ching há muitos anos e ainda tem dificuldade em formular as perguntas e fazer as interpretações, tá? Um erro muito comum nas pessoas que estão começando no I Ching é não saber perguntar. E saber fazer a pergunta é muito, mas muito importante. Por quê? É através de uma pergunta bem formulada que a gente consegue ler e interpretar as respostas, tá? E por fim, a gente vai estar terminando o curso com uma reflexão.
como usar um oráculo sabiamente. E aqui, através da visão taoísta, a gente vai estar falando sobre todas as quaisquer artes divinatórias. Como que eu posso usar uma arte divinatória de forma sábia, de forma coerente, de forma que me ajuda no meu caminho, no meu desenvolvimento, seja na vida física e material, seja na minha vida espiritual. Tá ótimo? Bem, com isso, a gente começa propriamente dito. Tá? Então, gente, para a gente entender o que é o I Ching, eu vou dar uma nerdada aqui, eu vou invocar as minhas raízes antropológicas e sociológicas. O que isso significa? Eu preciso entender da onde veio esse negócio. Né? Eu preciso entender aonde que nasceu, quem foram as pessoas que criaram isso, de qual pensamento, qual foi a necessidade, qual foi o gatilho que criou essa teoria toda, da onde saiu essa doideira. E aí, para isso, a gente vai trazer um texto do mestre Wu Zhishan, que é o fundador da Sociedade Taoísta aqui do Brasil, que ele diz o seguinte: o taoísmo é uma tradição ancestral, cujos fundamentos vêm sendo elaborados ao longo dos tempos, enquanto na tradição ancestral os ensinamentos se apoiam na contribuição de inúmeras pessoas. Na tradição patriarcal, normalmente as doutrinas e ensinamentos são constituídos sobre uma dada pessoa, uma divindade superior. Não há registros de uma data de início de taoísmo. Desde tempos imemoriais houve buscadores do Tao, que por isso são denominados taoístas. E eu gosto muito desse trecho, porque esse trecho ele traz uma visão de que o taoísmo ele é uma coisa que nasce de uma necessidade da harmonia das pessoas com a natureza. E não é só uma necessidade, mas é também uma consequência. Nos tempos antigos, a vida, as pessoas, elas viviam em harmonia com os ritmos da vida. Viviam em harmonia com a natureza. Elas precisavam olhar para o céu para saber qual era a estação do ano, para que dessa maneira eles saberiam se iria chover ou não ia chover, ou se iriam saber quais eram as frutas que iriam dar naquele período. As pessoas precisavam saber antever as mudanças da vida para conseguir se harmonizar a elas. A vida era algo que estava impregnado no seu dia a dia. As pessoas elas estavam conectadas aos ritmos naturais. Elas acordavam quando o sol nascia, elas iam dormir quando o sol se punha. As pessoas elas viviam em comunhão, porque nós, como seres humanos, somos naturalmente seres sociáveis. E dessas pessoas, desses inúmeros povos, surge uma visão de mundo. Uma visão de mundo que começa a tentar entender essas leis e essas regras que regem o nascer e o pôr do sol. Que começa a tentar entender o que é que o sabor amargo faz no meu corpo e o que uma coisa doce faz no meu corpo. Que começa a tentar entender o que é a minha consciência e o que é a minha realidade ao meu redor. Como que eu consigo aprender sobre mim através do ritmo de sol e lua. Foram essas pessoas que criaram o I. Foram essas pessoas que criaram a filosofia taoísta. Então, daqui já surgem duas coisas que eu gostaria de frisar bem forte. Taoísmo não é uma filosofia chinesa. Tá? A China veio muito depois do taoísmo. O taoísmo ele se estende para além da China hoje. Ele se estende por territórios que hoje é Vietnã, Tailândia, a gente tem na Coreia, no Japão. O taoísmo se espalha por todo o leste asiático. Tá? Outra coisa que eu queria trazer para também. A gente está aqui falando de artes taoístas e não metafísica chinesa. Tá? Por alguns motivos. Quando a gente fala de metafísica, a gente já está colocando um nome que se assemelha muito a uma ciência ocidental.
E a gente não está pensando em uma ciência ocidental. A gente está pensando em uma ciência que opera como arte. E isso significa que une yin e yang. Isso significa que há um momento do estudo do I, do estudo do I Ching, que não é mais livro que você tem que ler. Não é mais conteúdo teórico que você tem que absorver. É entendimento de visão de mundo. É a introspecção, essa coisa dessa filosofia entrar dentro do seu coração e te permitir enxergar o mundo através do olhar de Yin e Yang. Quando a gente faz esse processo, a gente precisa refinar a nossa consciência. A gente precisa refinar a nossa capacidade de entendimento de quem eu sou e por que eu sou. Eu preciso conseguir olhar para as coisas não só com um olhar superficial, mas com um olhar profundo e analítico que observa a coisa descolada de seu tempo e espaço dentro de um todo maior que faz parte de uma unidade, que eu estou envolvido e que ela também está envolvida. Por isso que a gente chama as artes taoístas de arte. Porque elas precisam do desenvolvimento de uma intuição. Elas precisam de um desenvolvimento de algo espiritual. Tá? As artes taoístas, elas estão ligadas a uma coisa que a gente precisa desenvolver dentro da gente para conseguir acessar a sua grandeza. E essa coisa é a minha unidade com a vida ao meu redor. Que era o que os sábios daquela época, os xamãs sábios dessa época da origem xamânica, tiveram que desenvolver para conseguir conduzir o seu povo, para conseguir conduzir as pessoas a ter uma vida mais harmônica, a ter uma vida mais saudável. Tá? Ufa! O I Ching ele é realmente uma coisa apaixonante. Tá? Então, o taoísmo, sendo ele uma tradição popular, né, que posteriormente se institucionaliza, ele tem como um dos grandes exponentes dessa época xamânica um camarada chamado Taiyu, tá? Ou o Grande Yu em português. E Taiyu ele teve uma importância gigantesca na construção do estudo do I, que futuramente seria utilizado de base para o estudo do I Ching, que é o livro. O I é a base filosófica taoísta até os dias de hoje. A maneira de enxergar o mundo como sendo um constante movimento de Yin e Yang através dos 5 elementos vai se tornar algo presente em todos e quaisqueres taoísmos que a gente vai ver por aí. E eu estou falando taoísmo em plural, porque taoísmo é uma coisa no plural, tá? O taoísmo não é algo que a gente fala no singular, porque não existe um único taoísmo. Existem vários taoísmos diferentes. Existe uma gama imensa de filosofias que são baseadas no taoísmo e que se mantêm vivas até hoje. Algumas se institucionalizaram, outras mantiveram a sua raiz popular. Se você for para a China, especialmente visitar algumas etnias menores, você vai ver que eles têm muitos ritos, muitos cultos, uma diversidade espiritual gigantesca. Tudo isso é taoísmo. E essas práticas serão muito diferentes do taoísmo da Xiantian Mudimen, que eu pratico, ou do taoísmo da Zhenyi, que eu também pratico, ou do taoísmo da Chuanzang Longmen, que eu também pratico. Na linhagem Chuanzang Longmen, por exemplo, a gente tem uma influência muito forte do confucionismo. Na Zhenyi e na Xiantian, a gente não tem tanta influência confucionista assim. Mas ainda são taoístas. Por quê? Porque há ainda uma busca pelo Tao. Há ainda um estudo sobre Yin e Yang, há ainda um entendimento de 5 elementos. Existem elementos essenciais que constroem a base do que é o taoísmo, e o I é uma delas. O I é a base pura, essencial para entender qualquer arte taoísta. Depois de estudar o I, você pega a arte da guerra e você consegue entender coisas que estão veladas nas palavras. Depois de estudar o I, você pega o Tao Te Ching e você consegue entender coisas
que antes não faziam sentido. Porque você começa a falar, isso está ligado a tal elemento, isso é ligado a tal virtude que está ligada a tal elemento, isso faz parte de tal hexagrama. E aí a gente consegue ter um diálogo, porque a gente está entendendo a linguagem que fundamentou aquela filosofia. Eu imagino que muitas pessoas que estejam aqui pratiquem medicina chinesa ou pratiquem alguma arte taoísta, como Feng Shui ou alguma coisa do tipo. Eu acho que medicina e Feng Shui são as mais disseminadas, de uma forma geral, tá? A medicina taoísta, por exemplo, quando você entende o Yi, ela ganha uma característica que antes ela não tinha. Porque a gente vai entender que vento é espírito também. E quando eu faço expulsão de vento, por exemplo, eu consigo fazer trabalho de desobsessão. Inclusive, esse foi meu TCC quando eu me formei em acupuntura. Tá? Desobsessão através da expulsão de vento com agulhas e fitoterápicos. E eu fiz esse TCC em um terreiro de Umbanda, que me cederam um espaço para fazer atendimento gratuito. E com vários médiums ali olhando também, a gente fazia isso. Apesar de eu ser médium também e ter uma fundamentação xamânica, eu trabalhei puramente com agulhas e através do fitoterápicos, tá? Para fazer justamente um estudo, né? Então, quando a gente entende o Yi e quando a gente entende esses elementos a partir da sua origem, que é a transformação de Yin e Yang ao longo da vida, as coisas elas ganham uma perspectiva muito maior. Aí a gente vai entender por que o Qi significa, é semelhante à água. E o que é um bloqueio no Qi? Um bloqueio no Qi nada mais é do que um bloqueio no rio. É como se um rio estivesse bloqueado. E por que isso acontece? De que forma isso acontece? Como que eu desbloqueio esse rio? Por que as agulhas funcionam? Tá? Por que se eu dou um tapa dessa forma, também funciona? Eu consigo entender a natureza de Yin e Yang e isso vai me permitir ter uma amplitude para observar todas e quaisquer artes taoístas. Tá? Para quem pratica Feng Shui, por exemplo, vocês vão conseguir olhar para os objetos e entender os elementos de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais espontânea, inclusive numerológica. Porque a gente também pode usar números para representar os elementos e os trigramas, tá? A gente ganha um corpo que é a visão de mundo. E uma prática sem visão de mundo é uma prática vazia. Se eu não entendo o que fundamenta aquilo que eu estou fazendo, é como se eu estivesse operacionalizando uma máquina funcional, lógica, mas que não consegue se tornar arte. Que não tem o caminho e o potencial de se transformar em algo, uma ferramenta para o entendimento da vida. A medicina chinesa, por exemplo, é o estudo de como eu estou harmonizado com céu e terra. Como que a minha relação com a vida ao meu redor está funcionando. Quando eu estou doente, significa que a minha relação com o céu e a terra, em algum lugar, não está conectada. O Qi que passa pelo meu corpo é o Qi do céu e o Qi da terra. Quando eu passo a entender como as estações do ano mexem com os 5 elementos e por isso vai mexer comigo, eu ganho uma perspectiva, eu ganho uma camada, eu ganho um entendimento muito mais profundo. E aí eu passo a conseguir dar direcionamentos que vão muito além da técnica, que vão muito além do livro, que vão para o entendimento de vida. E aí eu consigo olhar para aquela pessoa e entender que se ela tem um vento muito desequilibrado, poxa vida, ela precisa se dispersar menos, ela precisa ter menos essa energia de dispersão que faz com que ela não consiga se manter fixa em um único lugar, que é o que a natureza do vento faz. E aí eu olho para a pessoa e eu percebo que ela tem vento, e isso ganha muito mais detalhes, isso enriquece muito mais a nossa prática, tá? Então, bora lá pro próximo. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria aqui de trazer para vocês, quer dizer, primeira não, porque a gente já trouxe coisa pra caramba, né? Mas uma das coisas que eu quero trazer para vocês nessa pequena introdução que a gente está fazendo na primeira aula é a diferença entre o Yi e o I Ching, tá bom?
Então, é muito, mas muito importante, antes da gente iniciar os estudos, a gente saber fazer a diferença entre I e I Ching, tá? O I é esse primeiro hexagrama que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, dois ideogramas, tá? Então você consegue ver dois ideogramas aqui. Esse primeiro ideograma que está à esquerda, tá? Ele é o ideograma de I. E o ideograma que está mais à direita, ele é o ideograma de Ching, tá bom? Então o ideograma de I, ele é composto por Sol e Lua, trazendo a ideia da alternância de Sol e Lua e por isso o ciclo de dia e noite. A gente consegue também pensar aqui em verão e inverno, em movimento e quietude. A gente consegue pensar em todas e quaisqueres polos opostos que a ideia de Sol e Lua elas acabam traduzindo, tá bom? Mas Sol e Lua, eles têm um caráter muito interessante. Por quê? Ele tem um caráter de movimento. Quando a gente fala de Yin e Yang, a gente não pode entender como uma coisa parada. Nada é Yin ou nada é Yang. As coisas são Yin ou Yang em determinado momento a partir de uma referência. E isso é a base do pensamento taoísta. A gente vai entrar mais à frente, a gente vai explicar um pouco mais o pensamento de Yin e Yang, tá? A filosofia por trás de Yin e Yang. No entanto, aqui o que eu quero frisar é a ideia da mutação. Então, mutação é o estudo, é o que a gente vai estudar. O estudo do I é o estudo da mutação. E todas as formas de categorizar o I é uma maneira, uma tentativa de categorizar as mutações da vida. Eu estou falando tentativa porque é impossível. A vida é algo grande demais para ser compreendido. E é justamente por isso que os mestres taoístas trabalham com a síntese, com a essência. Porque a síntese e a essência têm uma característica que o específico e o peculiar não têm, que é a abrangência. Quando eu falo que algo está in ou tem características in, isso traz uma abrangência gigantesca de significados. Essa abrangência ela é necessária para falar de algo tão grande quanto é a vida. A vida é algo grande demais para que a gente consiga entender. A ciência moderna ela parte do pressuposto de que, ou ela partiu do pressuposto em algum momento, hoje em dia isso não é mais uma verdade absoluta, de que a vida pode ser racionalmente compreendida. E aí chegou um certo momento em que eles falaram, opa, peraí, talvez não. E a própria matemática começa a ter questões dentro dela que começa a refletir sobre os porquês. E a parte que surge é a misteriosa. Começa a surgir um mistério por trás desses porquês. E aí a gente começa a perceber que grande parte das ciências, elas só conseguem realmente provar a realidade até um certo ponto, e elas têm um limite. A antropologia há muito tempo já se disse não ciência. A psicologia também, se você vai ver nas vertentes modernas, elas também vão dizer que não é possível, cientificamente, no sentido matemático da coisa, você conseguir provar uma realidade que seja realmente algo que se repete de uma forma previsível, tá? Então, a gente está entendendo aqui que essa abrangência que Yin e Yang trazem sintetizam um movimento de transformação incessante. E esse movimento de transformação incessante é a base para a gente entender a vida. É a base para a gente entender o Tao, tá? Então, Yin e Yang é um sistema bastante complexo, bastante robusto, que opera em um movimento eterno, tá bom? Qin significa livro sagrado, sendo que seus ideogramas significam algo como algo que conduz a um caminho do vazio.
tá bom? A gente vai entender o que é vazio lá pra frente. Vai ter uma parte aqui que a gente vai falar um pouco sobre o que é vazio, o que é o Wu-Chi, que a gente chama dentro do taoísmo, tá bom? Mas, de uma forma geral, essa ideia de algo que conduz ao caminho do vazio é algo que conduz ao caminho da iluminação, tá? De uma forma bem simplista, tá bom? Então a gente tem aqui Ting como sendo um livro sagrado. E I Ching, portanto, é um livro que estuda a mutação. A mutação é muito maior do que o livro. Inclusive, existem maneiras de categorizar e entender a mutação que não são pelo livro, tá? Existem formas muito diferentes de você organizar os hexagramas para que eles tenham um significado, ou para que você entenda a mutação, para que você entenda a vida. Então, o I Ching, ele tem que ser visto como uma obra, um tratado, que foi escrito por determinadas pessoas ao longo da história, numa tentativa de categorizar e estudar o I. Mas o I é um objeto maior do que esse livro. E isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente não está estudando o livro, a gente está estudando a vida e a lei da vida. E isso muda tudo. Porque uma coisa é estudar um livro e outra coisa é ser um estudante da vida que usa um livro como uma ferramenta para conseguir entender essa vida. E aí a gente vai chegar no momento do estudo, não no curso de fundamentos, obviamente, em que o livro ele não é mais necessário para o estudo da vida. E que o livro ele foi uma ferramenta importante, foi uma ferramenta necessária, a gente se ajoelha e agradece a ele. A gente se ajoelha e agradece aos sábios que o escreveram, aos sábios que categorizaram e que humildemente, de uma forma muito sábia, pura e sincera, deixaram esse legado para frente. Mas o verdadeiro estudo do I é olhar para fora e ver as estrelas se mexendo conforme as estações do ano passam. É perceber que quando eu acordo, a minha energia ela tem mais força do que no momento que eu vou dormir. Tem a ver com eu, por exemplo, entender que existe um momento em que eu não consigo mais levar algo adiante, porque a vida sempre está em mudança e sempre em transformação. A natureza da mente segue esses princípios. A gente está acostumado a entrar em uma coisa de meditação e sempre pensar em silenciar a mente, silenciar a mente. Eu vou te fazer uma pequena provocação. Eu quero que vocês tentem pegar, eventualmente, um pensamento e não deixe esse pensamento ir embora. De forma alguma. Prende esse pensamento com vocês. Vocês vão ver que é tão ou até mais difícil não deixar esse pensamento ir embora do que silenciar a mente. E aí vocês vão começar a entender que a natureza da minha mente, tal como é a natureza da vida, é uma constante criação e destruição incessante, que não tem fim, que não para. E isso é a transformação de Yin e Yang. Isso é a mutação de Yin e Yang. Isso é a criação e a destruição, o ciclo de vida e morte, o ciclo de renascimento e o ciclo de perecer. Isso é o ciclo do nascer e o envelhecer. Isso é o ciclo do inverno e do verão. Isso é o ciclo de ser ignorante e se tornar um sábio. Isso é o ciclo da vida. E o I é muito maior do que o livro. Muito maior do que o livro. Não consigo frisar o quão grande é o I em relação ao livro. O Lao Tzu, ele diz no primeiro capítulo do Tao Te Ching que o Tao que pode ser dito não é o Tao verdadeiro. Porque a natureza do Tao é tão grande que ela não pode caber dentro de palavras. Ela não consegue caber dentro de uma forma definida, de uma estrutura dura, rígida. Ela não consegue estar
dentro de uma estrutura racional, de uma estrutura pré-definida. E o I é a mesma coisa. O I é a mesma coisa. A gente tenta, a gente pode estudar, mas na prática existe algo de mistério no estudo da mutação, existe algo de conexão espiritual e algo que transcende a lógica, algo que transcende a matemática, da qual o I Ching é baseado. E aí, nesse momento, você vai precisar refinar a sua cachola, refinar a sua consciência, refinar o seu espírito para entender o I. E aí, você consegue entender o I, uma vez que você se ilumina. Então tem tempo, tem vidas e vidas aí para chegar lá, tá? Então, todo estudante de I Ching é antes um estudante do I. Toda forma oracular a partir do I e é chamada de I Xue, tá? Então isso é uma outra coisa. O I Ching não é um oráculo, é um tratado filosófico. Como tratado filosófico, ele também funciona como oráculo, mas ele não é um oráculo. Oráculo é uma segunda parte do I Ching. Dizer que o I Ching é um oráculo é similar a dizer que meditação é uma técnica para reduzir a ansiedade. Meditação é uma técnica para te unir à unidade da vida e te fazer transcender a dualidade da vida para conseguir se iluminar. Reduzir meditação a uma técnica de tirar a ansiedade é como pegar um efeito terciário da prática e colocá-lo como efeito primário. Dizer que o I Ching é um tratado oracular é reduzir o I a uma técnica, a uma coisa dura, rígida. E isso é uma visão muito pequena. O I é muito mais que isso. Inclusive, você pode muito bem estudar o I, inclusive estudar o I oracular, sem ter o intuito de trabalhar como oráculo. Até porque os mestres taoístas, eles gostam muito de unir Yin e Yang. E unir Yin e Yang significa que é através de algo Yang, como uma prática oracular, que eu consigo acessar o Yin, que é a teoria e o mistério. Eu não ia falar isso no curso de fundamentos, mas vou trazer. Eu tive uma epifania espiritual há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, fazendo uma consulta de I Ching, em que eu joguei as minhas moedas e tinha uma moeda que ela ia cair, mas eu consegui segurar essa moeda. E naquele momento, eu entrei em pane. Não porque eu segurei a moeda, mas porque um dos princípios que a gente vai ver lá pra frente, para fazer uma consulta de I Ching, é deixar o fluxo da naturalidade te trazer uma resposta. Então eu jogo as moedas, a aleatoriedade da naturalidade é quem está me respondendo. A gente vai entender o que isso significa lá pra frente. Mas no momento em que eu parei a moeda, eu interferi. Mas eu interferi num fluxo espontâneo, num fluxo natural. Eu não pensei. Foi algo que simplesmente aconteceu. Eu fui um elemento da naturalidade ou da espontaneidade, mas ao mesmo tempo, por eu estar naquele momento pensando se eu considerava cara ou coroa, a minha decisão já era uma interferência. E naquele instante, eu tive uma epifania. Uma epifania que se remete a quem eu sou dentro desse todo e quais são as minhas ações que fazem parte de um fluxo natural que está integrado dentro desse todo e quando que as minhas ações e as minhas escolhas vêm de um eu egóico. Qual é o limite qual é a diferença entre o meu eu egóico fazendo uma ação e querendo com intenção mudar a realidade ou o fluxo da naturalidade agindo por mim e eu sendo uma consciência unificada a essa unidade da vida e por isso como trabalhando dentro de um fluxo junto a ela. E isso é uma reflexão que só o I oracular me teria. Quando a gente for estudar mais à frente, algumas aulinhas lá à frente, eu vou retomar esse dilema e eu vou trabalhar um pouco melhor ele, tá? Mas o estudo do I oracular te permite ter visões que sem isso você não teria.
É só quando você faz uma consulta para uma coisa, por exemplo, de um relacionamento afetivo e sai determinado hexagrama que você entende nuances dos 5 elementos, você entende nuances de Yin e Yang, porque você vai aplicar essa lógica simplista, que é um hexagrama, que é Yin e Yang, para uma coisa da vida, que é complexa, que é plural, que tem suas peculiaridades. Então é como usar uma lente. E nesse processo de fazer esse uso da lente é que eu consigo realmente entender e ir introjetando lentamente essa visão de mundo do I Ching, né, ou do I para a vida. Que aí eu consigo olhar uma pessoa atravessando uma faixa de pedestre ou esperando para atravessar e ver o hexagrama restrição. Eu consigo ver 2 pessoas se abraçando e ver o hexagrama aderir. Eu consigo ver vários prédios e ver o hexagrama comoção. Eu consigo ver os trigramas, os 5 elementos, na vida ao meu redor, porque o uso oracular do I vai me ensinar a colocar esses símbolos abstratos em coisas, em momentos da vida que está acontecendo aqui ao meu redor. Em eu cuidar do meu gatinho, em eu ligar para minha mãe. Faz sentido? Então é muito importante o uso oracular do I Ching para o estudo do I. É uma forma, é um caminho, uma metodologia. E, na realidade, o maior benefício de trabalhar com o I oracularmente é aprender sobre o I cada vez mais e mais. Tá bom? Então, a gente vai estar trazendo a história do I Ching e aí, com isso, a gente vai também encerrar a nossa aula posteriormente. Tá? Vamos lá. Quando a gente pensa na história do I Ching, a gente vai ter 2 formas aqui de abordar isso, tá bom? A gente vai ter uma forma mitológica e uma forma materialista histórica. Quando a gente faz a forma teológica ou a forma da tradição, a gente vai estar entendendo que o I Ching ele é uma tradição que remonta a 5.500 anos antes de Cristo, a partir de uma figura mitológica chamada Fu Xi, tá? E Fu Xi, ele foi um grande sábio que tem um papel muito grande na formação da sociedade dali daquela região do Rio Amarelo, tá? A gente vai estudar mais à frente o que é Fu Xi, quem foi Fu Xi e o que é esse tal de mapa do rio. Então eu não vou entrar muito a delongas aqui, tá bom? Mas é isso. É uma pessoa, uma figura mitológica que hoje é cultuado como divindade, que tem uma relação muito importante com a formação da sociedade dos taoístas ou da sociedade chinesa. Eu vou colocar chinesa entre aspas aqui, tá? A gente vai ter Taiyu, que foi aquele grande xamã que eu falei anteriormente, que fez o livro do Luo, o Luoshu, e a gente vai também falar mais sobre o Luoshu e sobre Taiyu e sobre a importância dele. Essas são as 2 grandes figuras mitológicas que estão por trás do I Ching, e a gente vai falar mais deles depois. Aqui eu quero trazer um pouco mais uma visão mais pragmática, tá? Então a gente tem os primeiros registros, tá? De símbolos que hoje estão presentes no estudo do I e do I Ching em mais ou menos 1600 a 1046 antes da Era Comum, tá? Quando eu falo antes da Era Comum, estou me referindo a antes de Cristo, tá bom? Na dinastia Shang. Então a gente vai ter uma prática de adivinhação oracular, possivelmente, né, através de sementes, porque a gente tinha algumas sementes com desenhos de trigramas. Quando a gente fala pela tradição, a gente sabe que o I é mais antigo do que isso. Porque existem práticas, e na verdade as práticas mais antigas, não se usa moedas, não se usa sementes, não se usa nada de objetos físicos para fazer consultas, tá bom? Às vezes se usa, mas são objetos descartáveis, como por exemplo tubinhos de canudos, de plantas e coisas do tipo, tá?
Então, na dinastia Zhou ocidental, a gente vai ter ali mais ou menos 1046 a 771, né, antes da Era Comum, uma compilação do núcleo textual do I Ching, onde a gente vai começar já a ter o estudo do I Ching e do livro propriamente dito. Tá? São duas as figuras associadas à escrita do I Ching, do livro do I Ching, que é o Rei Wen e o Duque de Zhou. E a gente vai, quando a gente for estudar a estrutura do I Ching, entender o que é que o Rei Wen escreveu e o que é o que o Duque de Zhou escreveu. Tá? Em 771 a 221 antes da Era Comum, a gente tem um período das primaveras e outonos dos reinos combatentes. A gente vai ter o desenvolvimento dos comentários filosóficos, das 10 asas, e aqui a gente vai ter as escolas confucionistas tendo uma influência central ao longo desse processo. Tá? Aí na dinastia 2, antes da Era Comum, na dinastia Han, o I Ching é canonizado como um dos 5 clássicos confucionistas, tá bom? Dentro do taoísmo ele sempre se manteve e sempre vai se manter, tá? E com isso, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Uma aula mais de introdução. Na próxima aula a gente já vai começar falando sobre a cosmologia chinesa e como que o I é a base da cosmologia do taoísmo. E como que a gente entende o taoísmo, ou como que a gente entende a formação do mundo, a existência do mundo, a relação de céu e terra, a unidade e o vazio através do I, tá? Que é a grande raiz, o grande pilar central da nossa filosofia. Tá bom, gente? Para quem está vendo esse vídeo gravado, né? Para quem está vendo esse curso gravado, se ficar alguma dúvida ou pergunta, me manda mensagem, seja qual for a via de acesso que você tem para mim, eu vou estar imensamente feliz em responder e te ajudar no caminho. E até lá.